Olá, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil em 7 práticas. Eu gostaria que você ficasse nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O desenvolvimento infantil ele acontece em diferentes aspectos. A criança ela precisa de uma estimulação positiva dentro das suas habilidades, formando assim uma estratégia para a vida e para o mundo. Às vezes, gente, dizer sim e dizer não também é um reforço positivo, tá? Porque muitas das situações eu vou poder dizer sim, outras eu vou ter que falar não, e isso faz parte do crescimento. Os estímulos certos, os estímulos corretos, eles são essenciais para o crescimento. Então, quando eu estou diante de uma criança ou diante de qualquer pessoa, estimular da forma correta é essencial para que esse estímulo ele acione algumas habilidades que nós temos. E dentro dessas 7 práticas, nós vamos falar justamente desse desenvolver da forma mais saudável possível e eu acredito também mais interessante. A primeira prática é estimular as habilidades, né? Às vezes a criança apresenta certas habilidades logo cedo, outras demoram um pouco mais, mas sempre há algum sinal de algo novo, de algo específico que essa criança faz bem. Então estimular as habilidades ainda na infância é essencial, né? Às vezes um sentido de organização que essa criança possui, alguma musicalidade, né, algumas expressões de inteligência emocional que ela apresenta, e tudo isso faz parte da comunicação também. Então o conceito social, né, a interação social, ela se forma também a partir dessas habilidades. Por isso que é importante reforçar, dar um estímulo positivo para que essa criança possa desenvolver as suas habilidades. Segundo ponto, facilitar o aprendizado. Então, se eu falo de habilidade, se eu falo de uma estimulação, facilitar os caminhos. Nem sempre a criança vai saber fazer as coisas da melhor forma possível, da melhor forma que eu acredito ser a melhor, né? Então, muitas vezes eu vou ter que criar o caminho, dar a indicação para essa criança caminhar, mas não vou fazer para ela, eu simplesmente vou deixar que ela faça. Mas eu preciso muitas vezes criar o caminho, porque muitas coisas que nós fazemos parece fácil, mas para a criança às vezes é difícil. Né? Não é tão simples assim. Muitas coisas que eu coloco como simples ou fácil, para a criança é um certo desafio. Então nós temos também que entender o tempo de cada um. Muitas coisas que eu acho lógico, para a criança é uma descoberta. Diante de algumas perguntas, é preciso entender o contexto daquela pergunta. Por que a criança me fez esse tipo de pergunta? A partir daí, esclareça, dê a explicação, se possível, mostre como funciona, se for uma pergunta que exija isso, né? E participe da tarefa com ela. É importante acontecer isso, principalmente quando ela está brincando, o que é essencial para a criança aprender, né? Então tá ali na experiência do brincar, brinque com ela, mostre para ela como que funciona, para que ela também se sinta respeitada e ouvida nesse momento. Terceira prática, trabalhar a cognição. Eu acredito que essa seja uma das práticas mais importantes, né? Então, fazer com que a criança também consiga entender que ela se desenvolve fisicamente e ela se desenvolve mentalmente. Que às vezes ela vai chorar, mas nem sempre vai ser de tristeza. Às vezes ela está emocionada. Dar esse entendimento para a criança. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, né? Então muitas vezes isso vai estar entrelaçado na nossa vida e como a gente vai lidar com isso. Trabalhar a cognição também a partir da criatividade, do raciocínio, dos pensamentos, né? Das ligações de ideias. Então tudo isso através de quê? Gente, mais uma vez, criança tem que brincar. Então, através da brincadeira, ela consegue pegar isso tudo. Sabe por quê, gente? Criança ela não tem conhecimento total das coisas. E a brincadeira, ela vem de uma forma prazerosa. Então a criança ela vai querer aprender, ela vai querer descobrir, porque é prazeroso para ela. E para nós também foi assim. Então é preciso entender isso. E entender também que cada criança possui a sua idade. Então tem brincadeiras que eu vou fazer com uma criança de 6 anos, 7 anos, que muitas vezes não vai dar para fazer com uma criança de 3 anos ou de 2.
Então nós temos também que ter esse bom senso, mas trabalhar o cognitivo, trabalhar o sentido de raciocínio, de mexer com a nossa mente é importante, até porque também nesse primeiro momento da infância nós passamos pelo processo de neuroplasticidade, onde o nosso cérebro está aumentando, está se tornando maduro. Então isso é muito importante. A quarta prática é exercitar as capacidades motoras, né? É muito importante, né? Então a criança muitas vezes ela vai precisar de um brinquedo que ajude ela a fazer esse raciocínio de montagem, né? Então é um raciocínio estratégico muitas vezes, mas ela vai precisar de montar bloquinhos. Não tem aquele joguinho de bloquinhos? Vou colocar um desenho aqui para vocês verem, mais ou menos tipo esse daqui, ou Lego, ou outro tipo de brinquedo, para que ela possa montar. Então isso, mexer com as mãos, né? Ter as movimentações dos dedos, da palma da mão. Então ter toda essa movimentação dos pés, do corpo inteiro, praticar dança, praticar teatro. Algumas habilidades podem surgir a partir dessa estimulação. Então, a estimulação motora é essencial, porque muitas vezes a criança ela não vai querer um brinquedo maravilhoso, caro, que você vai lá na loja comprar. Mas às vezes ela vai querer uma lata para ela bater, porque ela quer ouvir aquele som. Né? Aquele som chama a atenção dela. O chocalho vai chamar a atenção dela, porque existe um som ali. Né? Então eu vou mexer com aquilo ali. Então, fazer toda essa movimentação com a criança é fundamental para que ela compreenda que o corpo dela se movimenta, que a vida dela se movimenta e que ela precisa fazer essas movimentações para crescer. Né? Então, levar também esse conceito para a criança vai pegando isso naturalmente também. Quinta prática, as novas tecnologias. A tecnologia ela é muito importante e ela está no nosso meio, não tem como falar ao contrário. Então, o que a gente pode fazer para trazer uma tecnologia segura e de qualidade para as nossas crianças? Primeira coisa é os adultos, né, terem conhecimento também dessa tecnologia. Então, você que é adulto, você que é pai, que é mãe, que convive com as crianças, professor, né, nós psicopedagogos, nós precisamos ter conhecimento das novas tecnologias, nós precisamos entender como funciona esse processo, né? E como usar também, porque a gente pode assim ensinar as crianças como fazer um uso seguro das novas tecnologias, desse mundo virtual, desse mundo digital, né? E como que a gente pode fazer isso? Algumas escolas já apresentam, né, a robótica, a programação, que é muito legal, que é um ambiente fantástico e que pode ser trabalhado também como uma forma lúdica. Existem alguns projetos que trabalham a robótica através do Lego, né? Então você faz uma montagem de Lego e você trabalha ali alguns mecanismos próprios da robótica, que ajudam bastante no desenvolvimento cognitivo, motor, enfim, né, das crianças. Lembrando a faixa etária de cada uma, tá, gente? Não tem como também a gente trabalhar tudo em todas as faixas etárias, não. A gente vai ter aí um tempo para cada idade. Sexta prática, tipos de brinquedos. Como eu disse, criança tem que brincar, mas qualquer brinquedo serve? Eu acredito que não. Os brinquedos, eles têm que vir para ajudar no crescimento, tá? Eles têm que vir para ajudar e para divertir ao mesmo tempo. Então, se for um brinquedo que diverte, mas que ajuda a criança a desenvolver estratégias, raciocínio, esse eu acho que é o brinquedo certo, acredito eu. Então, o brinquedo que te ajuda a resolver problemas, a resolver conflitos de forma lúdica, que você nem percebe muitas vezes, né? Eu acho que aí está o caminho do raciocínio. Como, por exemplo, quebra-cabeça, né? Jogo da memória, xadrez, dama. Né? Então, são vários tipos de jogos que ajudam bastante no quesito estratégia. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Será que se eu tirar uma peça daqui e jogar para lá, sem que o outro perceba? Tá vendo o raciocínio? Né? Fazer esse jogo de pensamentos e fazer com que o cérebro trabalhe. Isso é muito importante. Outra coisa, gente, videogame é bom? Será que é um brinquedo bom? É legal? Claro que é, gente. Todo brinquedo, se colocado da forma correta, ele tem uma capacidade importante na vida da criança. Então, eu vou apresentar jogos para essa criança, claro, dentro da idade específica, não é qualquer idade que eu vou apresentar um videogame, tá bom? Fique bem alerta a isso, gente. E não é qualquer idade também que eu vou apresentar uma tecnologia. Eu vou aos poucos, estou vendo o interesse daquela criança,
Então aí aos poucos eu vou indicando. E o videogame também. Agora, tome bastante cuidado com o que o videogame apresenta, com os jogos. Tem jogos que vão apresentar situações bacanas demais, com jogos interessantes para o crescimento, para o desenvolvimento, como vão apresentar também jogos horríveis, né? A gente fala jogos para adulto, na verdade deveria ser para ninguém, mas jogos que falam de assassinato, né, que te ajudam, te ensinam estratégias de assassinato, então essas coisas assim, eu acho que é muito pesado para uma criança e não deve ser apresentado de forma alguma, né? Entre outros jogos que eu não vou nem comentar aqui. Então assim, conheça o jogo para que você possa jogar com o teu filho. Eu acho que esse é o caminho. Conheça o jogo, professor, para que você possa fazer um projeto na sala de aula, ensinando e assim por diante. E a sétima prática, que eu acho que é uma das práticas mais importantes e mais belas, que é reconhecer a natureza, se reconhecer na natureza, na flora, na fauna e no meio em que eu estou, né? Então, trazer isso para a criança. Quando muitas vezes nós vemos uma pessoa tacando uma pedra em um cachorro na rua, né, que for, a gente se pergunta, né, mas por que ela está fazendo isso? E muitas vezes essa pessoa ela foi ensinada a fazer isso. Né? Não estou aqui justificando jogar pedra, porque isso não se justifica. Mas muitas vezes essas pessoas elas são ensinadas. Então, o que vocês acham da gente poder ensinar coisas boas? Ensinar que a natureza é importante, ensinar que a gente precisa das árvores, das plantas, porque a árvore ela produz oxigênio, né? Ela limpa o ar para nós, então ela é essencial para a nossa vida, porque a noite e o dia elas têm que estar num controle ali para que o mundo funcione bem, para que as coisas funcionem de forma naturalmente, né? Os rios eles precisam receber coisas boas para que ele nos retorne coisas boas também e assim por diante, sabe? Reconhecer que a nossa natureza ela precisa ser respeitada, os nossos animais precisam ser respeitados. Então trazer esse mundo, essa perspectiva de que nós precisamos valorizar aonde nós vivemos. Tá? Então isso é muito importante, trazer essa consciência, esse amor à nossa vida. E por aqui eu fico, mais uma vez, agradecendo a vocês por chegarem nesse vídeo até o final, né? Isso é muito importante para mim. Por favor, se inscreva no canal mais uma vez, a gente tem que sempre pedir, né? Não tem jeito. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você achar interessante e vamos falando de mais coisa boa, lembrando sempre que criança tem que brincar, criança tem que se divertir, criança tem que estudar e criança tem que ser respeitada no seu devido tempo, tá bom? Um beijo grande para vocês, se cuidem e vamos pro próximo vídeo daqui a uns dias. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!